Eu sou o professor Luiz Carlos, do CEL Perus, e nesta terceira aula de xadrez vamos falar sobre os casos de empate. Na primeira aula nós vimos sobre as peças, como elas se movimentam, quais os seus valores relativos. Na segunda aula vimos sobre o cheque, sobre o checkmate, e agora vamos ver os casos de empate no xadrez. Vamos lá? Casos de empate. Empate por comum acordo. Nesse exemplo, os dois jogadores entram num acordo e decidem que a partida deve encerrar em empate. É simples assim, somente os jogadores que decidem. Um jogador ou outro vai propor um empate e o outro precisa concordar. Se um quiser o empate e o outro não acontece. Os dois têm que entrar num acordo para o jogo terminar empatado. Empate por falta de material. Nesse segundo exemplo, temos o rei preto e o bispo preto contra um rei branco. Nesse caso, o jogo não termina, porque o rei preto e o bispo preto não conseguem vencer o jogo, não conseguem dar checkmate, não é possível, tá? Se tivesse mais um bispo, talvez não, com toda certeza, mas com muita dificuldade, as pretas ganhariam, mas com apenas um bispo não consegue. Assim como também com um cavalo não consegue. Se o rei tivesse com uma torre, com certeza conseguiria, ou com uma dama também, mas somente com um bispo ou um cavalo não consegue. Então esse é o empate por falta de material. Tem um empate por afogamento também. O empate por afogamento, veja nesse exemplo, que o rei preto não está sendo atacado, ele não está em xeque. É a vez das pretas jogarem, só que as pretas não podem se movimentar. Mas, como ele não está sendo atacado, então é considerado um empate por afogamento. O rei preto foi afogado. O rei preto não está sendo atacado pela dama, porém não tem casa para se mover. Outro caso de empate por afogamento, nesse exemplo, o rei branco se posiciona mal no tabuleiro e deixa o rei preto numa situação que ele não consegue jogar. Mas, como ele não está em xeque, é considerado um empate por afogamento. Veja que o rei preto não pode se mover em nenhuma das casas que está marcando as setas vermelhas. Ele não consegue andar para nenhuma casa. Esse é outro caso de empate por afogamento. O rei preto não está sendo atacado pelo peão, porém não tem casa para se mover. Outro caso de empate por afogamento. Veja que o rei branco está atacando a fileira número 7, onde marca as setas vermelhas, e a dama vai fazer um lance errado, né? Ela vai jogar errado, ela joga numa posição precipitada e acaba afogando o rei. O rei não está em xeque, mas mesmo assim ele não consegue se mover. É outro caso de empate por afogamento. A dama não ataca o rei preto, porém ele não tem casa para se mover. Empate pela tripla repetição. Esse é outro caso de empate. Veja que a dama vai atacar o rei pela primeira vez, o rei vai fugir, a dama vai atacar, a dama vai atacar pela segunda vez, dando cheque, o rei vai fugir, a dama vai atacar pela terceira vez agora, vai atacar pela terceira vez e pronto. Empate pela tripla repetição. Esse é outro caso de empate pela tripla repetição, é mais um caso de empate. Empate por 50 lances.
Veja que quando o rei fica numa posição como essa, que está o rei branco, que ele ficou sozinho no tabuleiro contra um rei preto e uma rainha. Poderia ser um rei e uma torre ou qualquer outra peça. Nesse caso também é um empate porque se as pretas não conseguirem ganhar o jogo em 50 lances, não conseguirem dar checkmate no rei em 50 lances, a partida termina empatada. Outro caso de empate por 50 lances, no mesmo caso o rei branco está sozinho, só que dessa vez ele tem um peão. Só que esse peão branco ele não consegue andar para frente porque um peão preto está na frente dele, ele não pode se mover. Então, as pretas precisam ganhar o jogo em 50 lances também, porque senão a partida termina empatada. Notação algébrica. Essa é a aula da semana que vem e eu convido todos a participar na semana que vem com a gente um outro vídeo sobre esse novo tema.